É o Bobsauro. Então, voltamos aqui, né? A parte que vai dizer que o L tem que ser 1, 2, 3 e por aí vai, ele está no outro lado, na outra condição de contorno, que é quando o θ é igual a π, que significa o z igual a 1. Essa parte das notas, esse é o único problema que nas notas lá de funções especiais não é claro, não é definitivo que isso implica, digamos aqui em L igual a 1, 2, 3, porque tem a particularidade da forma daqui que é. Lá dá para ver, não interessa, só comentário. Se você for estudar as notas de funções especiais e for ver o assintótico da hipergeométrica em z igual a 1, você vê que para certos valores, certas possibilidades de A, B e C, esse cara explode, né? Mas esse C igual a 1 que a gente tem aqui, ele é bem e a forma de A e B, né? A é menos L, B é L mais 1, ele deixa bem um caso particular que C mais A mais B é zero, né? Então isso deixa meio confuso o resultado que tem lá, não dá para ver claro que explode em C1, mas dá um indício, porque você vê que tem uma função gama que meio que explode. Dá um indício que explode, mas não dá para garantir, né? Então o jeito que eu vou te dar aqui, para garantir, mas não precisa ver nada disso. Aqui são o suficiente, vou te dar uma prova gráfica, vamos usar o eArt para isso, né? Computador. Então a questão é, suponha que você tem aquela sua solução aqui. Esse carinha, essa aéreazinha, beleza. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aí você pega qualquer valor que é, lembra que nosso L a priori é maior que menos meio. Pega qualquer valor que não seja 0, 1, 2, 3, por exemplo. Menos meio, 1, raiz de 2, π, né? Todos esses valores, a função está bem definida em z igual a 0, que significa x igual a 1, significa θ igual a 0. Porque aqui dá o problema a gente jogou fora. Só que para esses valores aqui, se você olha o outro lado, significa o z igual a 1, ou seja, o x igual a menos 1, o θ igual a π, essas funções explodem. Então o problema é que elas divergem do outro, você conserta um lado, só que essa solução que ela é bem definida em z igual a 0, não é bem definida em z igual a 1. E z igual a 1 significa θ igual a π. Isso também é uma região, mesma coisa que em todos os pontos que z, θ igual a π significa z negativo, né? Você está pegando o eixo, o semi-eixo z menor que zero. Então, a priori, se o meu problema ele não tem problema no semi-eixo, em todos os pontos do semi-eixo z positivo, aí eu tenho que descartar outro. E se ele tem problema, não tem problema em todos os pontos z menor que zero, eu não posso ficar com essa que eu tenho, porque essa dá problema. Exceto, então a gente chegou num beco sem saída, né? Então, é a solução que eu descartei. Eu descartei uma solução porque ela tinha problema em z igual a zero, e essa solução que eu fiquei, ela tem problema em z igual a 1. Então, o único jeito de deixar tudo junto é aquele L ser 0, 1, 2, 3. Porque quando L é 0, 1, 2, 3, lembra que aquela soma não vai até infinito. Ela vira um polinômio. Então, obviamente, se a soma é finita, é z quadrado, z ao cubo, o resultado ele é finito em 1 e também é finito em menos 1. Não tem como explodir, né? Até porque a gente sabe que esse aqui é o polinômio de Legendre. Então, repara aqui que dá certinho. L igual a 0 aqui é constante, L igual a 1 aqui é x, né? Então aqui é 1, aqui é menos 1. L igual a 2 é tipo uma parábola, né? É tipo x ao quadrado com constante. L igual a 3 é x ao cubo mais x, né? Então aqui é a função ímpar, aqui é 1, aqui menos 1. Beleza? Então essa aqui é a questão, né? Se você tem o único caso que ela não diverge do lado e do outro, é para L igual a 0, 1, 2, 3. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Que esse cara é um polinômio, e esse polinômio é o polinômio de Legendre. Então você tem essa daqui é a sua recorrência, você pode encarar o polinômio de Legendre, definir o polinômio de Legendre assim também, com essa recorrência, né? Então ele trunca aqui quando L igual, N igual a L. É outro jeito de escrever, sem relacionar aquela de recorrência entre polinômios, né? Aqui é uma forma de escrever o polinômio em si. Só que aqui está escrito em termos de z, mas lembra que z é isso, né? E pode escrever x em termos de cosseno θ. Se você quiser verificar aquele o polinômio de Legendre certinho, por exemplo, aqui a priori poderia ter uma constante multiplicativa, do jeito que eu defini lá e do jeito que eu defini aqui. Mas a constante aqui é 1 mesmo. E vamos pegar, tipo, para é zero, é muito trivial, para 1 também.
E para L igual a 2, vamos ver que não é tão trivial. Então é só escrever aqui essa recorrência. L igual a 2, então pega N igual a 0, o G0 é 1, né? G1. Então aqui bota 1 aqui, o L é 2, né? 1, 1, aqui fica dividido por 2, bota isso. L igual a... Não, para aqui tem que botar N igual a 0, né? Para saber o G1. Bota 0 aqui, esse cara é 1, 0, 0, 0. Então aqui ficou menos L, L mais 1, L igual a 2. Então menos 2 vezes 3, beleza. Vezes Z, Z é isso. Agora, para N igual a 2, bota N igual a 1 aqui. N igual a 1, aqui L é 2, 1 menos 2 menos 1, 1 mais 2 mais 1, então aqui é 4, aqui fica 2 ao quadrado, 4. E o G1, né? O G1 está aqui, só repetir, vezes Z ao quadrado está aqui, esse cara é Z. Então vamos dar uma ajeitada, né? Já dei a resposta direta, mas aqui, repara que o termo de x, vamos pegar o termo constante, 1, aqui cortou, né? Então aqui é 1 menos 3, então aqui deu que menos 2. Esse cara daqui, 4 cortou, aqui menos, menos aqui é mais, aqui esse 4 cortou, aqui é meio. Então aqui é 3 meios. Então aqui vem 3 meios vezes 1. Então é mais 3 meios, o que era aqui mesmo? Cortou, aqui é menos 3, menos 1. Então é menos 2 mais 3 meios. 3 meios é 1 mais meio, né? Então ficou menos 1 mais meio, menos meio, tá certo, menos meio. O termo de x, olha que vai cancelar. Aqui a gente já viu que é menos 3, então aqui é mais 3 vezes x. E aqui tem esse aqui, menos 2 vezes um vezes o outro. Então aqui vai ficar mais 3x, aqui é menos 2 vezes, então cortou, então aqui ficou, aqui esse com esse ficou 4, cortou, 4 cortou, aqui cortou, e aqui tem um 3, né? Então aqui veio de novo o 3x com o sinal contrário, né? Porque aqui é mais e aqui vem menos, então cancelou. E o x ao quadrado é o quadrado desse. Quadrado desse, aqui cortou, aqui é 3 meios, né? 3 meios x ao quadrado, então deu certinho. Se você comparar com as notinhas lá de funções especiais, ou que a gente viu no outro vídeo, o P2 é exatamente isso daqui. Só verificar aqui. Então, só para a ideia que isso aqui é realmente o polinômio desejante. Então, a conclusão final. Se, simultaneamente, você tem uma região, pelo menos uma região finita, de R, né, digamos, entre dois valores, né, onde o seu potencial tem que ser bem definido para θ igual a zero, ou seja, quando z é positivo, e tem que ser bem definido para θ igual a π, ou seja, quando z é negativo, então, você tem que descartar, esse cara descarta a solução que é logaritmo, e esse cara, dentro da solução que sobrou, ele seleciona valores de L. Então, L não pode ser qualquer coisa, só pode ser 0, 1, 2, 3 e tal. Então, só os polinômios de Legendre que satisfazem aquela equação com essas condições de contorno. Mas repare que você pode ter uma situação física, por exemplo, que θ igual a zero tá no seu caso. Então, beleza. Por exemplo, imagina um cone que faz um ângulo aqui. Aí você quer saber o potencial aqui. Aqui, digamos, é um condutor, né? Então, o seu ângulo θ vai de 0 até um ângulo, né? Então, o zero, beleza, o zero tem que ser bem definido em zero, excluiu aquela solução, é o do logaritmo. Mas o seu θ não vai até π, né? Sua região física é θ igual a zero até θ igual a um alfa, sei lá, que é menor que π. Então, esse argumento aqui não tem. Então, a solução não é polinômio de Legendre. Isso também o livro não te conta, né? Isso a gente discute um pouquinho mais para frente, para ver exatamente o problema quando você tem uma quina, né? Esse é o poder das pontas, né? Que o campo elétrico concentra, as cargas concentram em bico, né? E aí o campo elétrico fica bem forte. Então, fica ligado nisso. Mas, em geral, não é a situação que você tem. A situação que você tem é isso, que tem que ser bem definido, θ igual a zero, θ igual a π. Então, quando você tem isso, a única solução é o polinômio de Legendre. Então, como ficou a nossa solução final para um dado L? Ele é isso, né? Então a parte radial
e o polinômio de Legendre. L igual a 0, 1, 2, 3, beleza. Tá aqui a brincadeira. Mas olha que se você joga esse cara na equação, para L igual a 0 é solução. Para L igual a 1 é solução. Para L igual a 2 é solução. Para qualquer L, cara, é solução. Todos são soluções da equação de Laplace para qualquer L. 0, 1, 2, 3. Só que equação é linear. Então, se você pega aqui e bota a solução, uma constante aqui do 0, aqui saiu 1, né? Engraçado, são constantes diferentes. Seria uma constante de 1 para o φ1, uma constante de 2 para o φ2, por aí vai. Esse aqui é 0, esse cara é 0, esse cara é 0, então é 0. Então, na verdade, sua solução geral, que a gente encontrou, não é para L igual a 0, 1, 2, 3, é qualquer soma. Né? Para L igual a 1, 2, 3 e tal, com qualquer número aqui, qualquer constante. Esse cara aqui é solução com L igual a 1, com L igual a 2, com L igual a 3, com L igual a 4. Esse cara é solução com L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4. Então essa daqui é a nossa solução geral para o polinômio de Legendre, para a equação de Laplace, desculpa. No caso de simetria azimutal, onde você tem esse tipo de condição de contorno, seu potencial é definido em alguma região para z positivo e alguma região para z negativo, ou seja, para θ igual a 0, θ igual a π. Esse é o grande resultado da disciplina, porque isso que a gente vai usar bastante em vários, e é o mais difícil para se derivar. Então tá aqui. E agora digamos assim, o que diferencia um problema do outro são esses números. Né? Você dá um problema físico, você já sabe que a solução é assim. Né? Que se ele tem simetria azimutal, por aí, aquele problema que eu falei, carguinha, esfera condutora no campo elétrico, a solução eu sei que é assim. Eu já começo o problema sabendo a forma da solução. Agora eu não sei quais os valores de AL e BL. Né? Você tem infinitos números para fixar. Infinitos, o A0, A1, A2, A3, eu tenho infinito, B0, B1, B2, B3, até o infinito. Então a questão é que, dadas as condições de contorno do seu problema, você especifica o problema, isso tem que ser suficiente para determinar todos os ALs e BLs, né? Pelo termo de unicidade. Né? Esse cara tem que ser únicos. Então, só para a gente acabar agora, vamos só ver como... Outro argumento porque o cara tem que ser polinômio de Legendre. Né? Vamos voltar para a ideia de distribuição de carga localizada. Então, para uma distribuição de carga localizada, você tem que do infinito, longe, né, o potencial tem que ser 0. Então, aqui faltou infinito. Né? O limite com a NR vai para o infinito, esse cara tem que ser 0. Então, quando você compara com os... Vamos supor que você tem um problema. Aqui não é um problema geral nosso. Nosso problema geral, a gente tem aquela integral lá e tal. Aqui é um problema de distribuição localizada, mas com simetria azimutal. Né? Pode ser tipo um conezinho lá finito. Então, lá longe, como esse cara tem que ser 0, para você pega R para o infinito, todos esses caras morrem por causa do R, né? E esses caras ficam. Então, para esse cara ser 0, todo AL tem que ser 0. 0, 1, 2, 3. Então, já fixa uma atoma parte. Então, a sua solução é só isso. Aí, se você escrever isso, uma série aqui de potência, ó, B0, B1, aqui ficou PL, né? Que é P1, B0, B2, P2. Então, se você for, a gente já viu isso. Na verdade, olha o que você está fazendo. Esse aqui é o termo de carga. Né? Se você olhar longe, esse é o primeiro termo. Aí, vamos ser, por exemplo, ele pode ser 0 ou não, né? Mas o que é o segundo termo? O cara que, lembra o que é cosseno? Esse cara aqui é o termo de polo, que cai com sobre R quadrado. Por que esse cara daqui é o dipolo, para esse caso específico? Quando você tem esse tipo de simetria, o seu momento de polo está na direção Z, já foi escolhido. Olha aqui para comparar, o que é o seu momento de polo geral? Esse cara aqui. Então, o momento de polo vezes x, 4π, tá. Então, se eu boto o momento de polo na direção x, então esse produto escalar deu P, R, cosseno θ. Então, o R cancelou, aqui ficou R ao quadrado, cosseno θ. Então, o B1 é esse cara aqui, né? É o momento de polo 4πε0. O B0 é a carga total, o 4πε0. Né? E o próximo termo aqui, o QR ao cubo, é o quadrupolo. Esse cara tem relação com o tensor do quadrupolo. Então, na verdade, comparando, agora que você, quando você tem uma distribuição localizada, para o caso particular de simetria azimutal, né, a gente vê que, na verdade, essa solução está te dando expansão de multipolo. Né? E da expansão de multipolo, a gente sabe que esses caras são polinômios de Legendre. Né? Então, aqui seria um argumento vice-versa para dizer que esse caso realmente tem que ser polinômio de Legendre, porque você já sabe a resposta
e está comparando para esse caso particular que tem uma simetria a mais. Né? A gente sabe a resposta até de uma forma mais geral. Aquela integral de ρ dividido por x menos x', não tem simetria nenhuma lá. A gente faz a expansão e os polinômios de legenda aparecem lá. A única simplificação que esse problema tem é que a distribuição de carga é localizada. Então tem essa condição de contorno, então a parte do A jogou fora. Mas por enquanto aqui é geral, né? Então repara que comparando com a solução geral, a única realmente isso tem que ser polinômio de legenda. Se você não gostou do outro, no meio da explicação, aceita essa. Né? Pelo menos ninguém vai te dar outra explicação, nenhum livro te explica essas coisas. Né? E agora só para terminar, já está ficando grande essa parte, isso aqui eu não vou fazer, é isso que eu vou pedir para você fazer, vou botar na sua lista. Mostrar que os polinômios de legenda são ortogonais. Ortogonais em que sentido? Se você pega dois polinômios de legenda diferentes e integra, eles são definidos entre menos 1 e 1, integra entre menos 1 e 1, dá zero. Se aqui L é diferente de L'. E se são iguais, dá um número. No caso aqui dá 2, 2L mais 1. Então esse resultado é isso. 2, 2L mais 1, delta L. Esse resultado é muito importante, porque ele está mostrando, na verdade, que o que a gente resolveu é que a gente determinou uma... Por que a nossa solução de certa forma é geral? É porque as funções que satisfazem a equação de Laplace, elas formam um espaço vetorial e, por exemplo, os polinômios de Legendre formam uma base nesse espaço. Né? Que eu quero dizer assim, se você pega um R fixo, aquele seu potencial é uma função de θ. Né? Então eu quero dizer assim, qualquer função de θ eu quero dizer de cosseno θ, um cara que vai de menos 1 a 1, você pode escrever como uma combinação linear de polinômios de Legendre. Então pega uma função qualquer aqui, x, engraçado ficou o contrário, aqui eu botei x aqui cosseno θ. Mas considera que é x, né? X é entre menos 1 e 1. Ou seja, x pode ser representado por cosseno θ. Qualquer função você pode escrever como uma combinação de polinômios de Legendre. Por quê? Por causa daquele resultado. O que significa isso? Eu estou escrevendo em termos de série de potência. Lembra que polinômios de Legendre são polinômios. Né? Estou escrevendo tipo um Taylor, só que agrupando em termos de polinômios de Legendre. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso determinar o coeficiente CL. Como é que eu determino o CL? Multiplico os dois lados por um PM da vida. Então, um PM aqui multiplicando, um PM integro. Aí aqui ficou essa integral, e aqui eu vou integrando. Aqui eu copiei e colei, ficou x de novo. Mas aqui é cosseno θ que é x. E aqui você vai fazer essa integral. Vamos supor que o m é igual a 8. Aí você vai fazer essa soma. Quando você bota aqui L igual a 0, o 8 com 0 dá 0, 8 com 1 dá 0, 0, 0, 8 com 8 vai dar um número, que é 2 sobre 2L mais 1, então é 2 dividido por 2 vezes 8 mais 1, e o resto vai tudo dar 0. Então toda essa soma vai dar 0, exceto quando o L for M. Aqui, nosso resultado, 2 delta ML, 2L mais 1. Então tudo vai dar 0, exceto quando o L for M. Então quando o L for M, aqui vai ficar o CM multiplicado por esse 2M mais 1, no caso. Então aqui 2, CM, 2M mais 1. Então eu descobri que é o CM. Né? Joga para lá, né? Mas eu vou chamar esse cara de L, né? Então o que é o CL qualquer aqui? É 2L mais 1 dividido por 2, integral de menos 1 a 1, PLF. Então, na verdade, o que você fez aqui é tipo como se fosse um produto escalar. Né? Você está pegando esse vetor e expandindo numa base. Essa base é o quê? Ortonormal. Aqui eu não botei essa integral no dá 1, né? Você poderia esconder esse número aqui e definir um PL2, que seria o PL dividido pela, digamos, raiz desse número, né? Para essa integral dá 1. Mas não interessa. Mas é uma base ortogonal. Quer dizer, por que é uma base ortogonal? No sentido que se você interpreta essa integral como produto escalar, né? Quando você faz o produto escalar desses caras diferentes, dá 0. Então seriam vetores ortogonais. Né? O produto escalar entre eles dá 0. Então você pegou um vetor A, com AX na direção I, AY na direção J, AK na direção AZ na direção K. Como é que você sabe o AX? Você faz o produto escalar do vetor com I. Né? Porque I com J dá 0, I com K dá 0. Então o AX é o produto escalar de I com A. O AY é o produto escalar de J com A. O AZ é o produto escalar de K com A. Né? Então o que é o CL? É o produto escalar de PL com o vetor, aqui é F. O produto escalar aqui é essa integral. Então é isso que você está fazendo. Né? Você está escrevendo, na verdade os PLs formam, você achou a base que resolve, que significa a base, é que qualquer
cara que satisfaz o seu problema é uma combinação linear dessas funções mais simples. Né? Então, você, com combinações lineares dessas funções, você forma a solução completa, a solução do seu problema. Então, na verdade, esse caso forma a ideia de uma base na essência. Né? Combinações lineares deles formam qualquer cara do problema. Só que aqui é um espaço vetorial de dimensão infinita. Né? Que ele vai de 0 até infinito. Essa basicamente é a diferença. Ixi, ficou grande, eu quero falar mais uma coisa ainda. Então eu queria só para dar uma ideia assim. Suponha que você tem um problema qualquer. Né? Na verdade, nossos problemas são sempre assim. Né? Com a nossa simetria azimutal, está definida entre A e B, em R. Mas aqui não é radial. Né? Então aqui, assim, em R igual a, aqui uma função de θ. Então você pode ter uma distribuição de carga que depende de θ. Né? E em R igual a B também. Esse B pode ser infinito, né? Então você só teria cargas aqui. E esse A, você pode pegar ele a zero também. Aí aqui seria uma função de θ. Aí não vale o teorema das cascas, né? Porque aqui não é radial. Não é a mesma distribuição de carga em todo ponto. Esse cara depende de θ. Mas pode um caso ou outro. Aqui pode ser zero, aqui infinito, ou aqui infinito. Mas aí você tem. Quando você faz R igual a, esse cara está fixo e eu tenho um PL. Quando você faz R igual a B, você tem esse cara fixo e aqui PL. Então, na verdade, isso aqui, todo o problema, na verdade, se resume a isso. Você tem condições aqui de contorno, aqui a sua distribuição de carga e aqui onde acaba o seu problema. Né? Nesses dois pontos fixos para R, você tem função de θ, que são suas condições de contorno. Então, na verdade, virou uma função de θ que você está expandindo. Aqui são os números, você está expandindo pelo número de Legendre. Aqui são números, você está expandindo pelo número de Legendre. Então, como é que você inverte? É lógico, né? Você multiplica os lados por PL e integra. Então, aqui eu comi mosca, porque quando você integra, aqui tem o 2L e L mais 1. Então, aqui está faltando, esse resultado não está certo. Aqui tem um 2L mais 1, que tem que acertar. Mas, independente se você dá esse cara, aqui eu chamei cosseno θ de x. Se você consegue resolver essa integral para o FA e para o FB, você tem esses números, aí que vira um sistema de A, L e BL. Né? Infinitos sistemas, né? Mas você soma e subtrai aqui, você isola todo a L e isola todo o BL. Aí você resolveu o problema. É isso. Só que a gente não vai fazer assim formalmente. Assim. É melhor dar o problema e entendendo o problema geralmente mais simples. O problema já diz que os AL são zero, ou que um monte de BL é zero, é fácil entender. Então essa lógica formal é só para a gente guardar, que dá sempre para fazer, a ideia. Mas efetivamente a gente não usa. Assim. E aqui ainda faltou um errinho, faltou números. Agora sim, acabamos, toda a construção está feita. Para a gente entender isso bem, é um pouco confuso, para entender bem, a melhor coisa é resolver o problema. E no problema, no exercício, melhor, começa a aparecer algumas coisas estranhas, alguns problemas. E aí, amigão? E malandro é malandro, mané, mané.